Origem, elite e a construção de um clube diferente. A história do São Paulo nasce em meio a uma cidade que crescia rápido demais e aprendia a se enxergar como metrópole. Diferente de clubes formados em bairros operários ou comunidades específicas, o São Paulo surge com uma ambição clara: representar um ideal de grandeza. Desde o início, o clube carrega um traço distinto. Ele não nasce para ser apenas mais um. Nasce para se diferenciar. A origem do São Paulo está ligada à reorganização, à ruptura e à reconstrução. O clube surge em um contexto de transição, herdando parte de uma tradição esportiva já existente, mas decidido a estabelecer uma identidade própria. Essa origem cria um DNA institucional forte. O São Paulo aprende cedo a valorizar estrutura, planejamento e imagem. O futebol não é apenas jogo, é projeto. Desde os primeiros anos, o clube se posiciona como referência de organização. Enquanto muitos times ainda funcionavam de forma improvisada, o São Paulo buscava métodos, padrões e continuidade. Essa postura atrai talentos, dirigentes e atletas que enxergavam no clube um ambiente propício para crescimento. A camisa tricolor passa a simbolizar seriedade e ambição. A cidade influencia diretamente esse perfil. São Paulo é intensa, competitiva, exigente. E o clube reflete isso. O São Paulo não constrói sua identidade na espontaneidade, mas na disciplina, no controle, na preparação. Jogar pelo São Paulo passa a significar carregar responsabilidade. O erro pesa, a cobrança é constante, mas, em troca, o clube oferece estrutura e estabilidade. Esse modelo começa a dar frutos rapidamente. O São Paulo cresce de forma consistente, sem depender de lampejos isolados. O clube aprende a disputar títulos como consequência de trabalho, não como exceção. Essa constância cria uma imagem poderosa. O São Paulo como clube de elite. Um time que não aceita a mediocridade como parte do processo. Mas essa busca por excelência também cria desafios. A exigência interna se torna elevada. A margem para falhas diminui. O São Paulo entra em um ciclo em que vencer não é apenas desejável, é esperado. E essa expectativa vai moldar todos os capítulos seguintes da sua história, para o bem e para o mal. Antes de se tornar potência continental e mundial, o São Paulo já havia definido seu caminho. Um caminho marcado por organização, ambição e uma relação intensa com a ideia de grandeza. Não se trata apenas de títulos futuros, mas da construção de um clube que sempre se viu como protagonista. Entender essa origem é essencial para compreender tudo o que viria depois. As fases de domínio, os períodos de seca, as reconstruções difíceis e as cobranças implacáveis. O São Paulo não nasce do improviso, nasce do planejamento, e isso define sua história. Identidade, estádio e a cultura da excelência. A identidade do São Paulo se consolida quando o clube transforma sua visão institucional em prática cotidiana. Não se trata apenas de vencer jogos, mas de manter um padrão. O São Paulo passa a entender o futebol como continuidade, não como improviso. Cada decisão, dentro e fora de campo, é pensada para sustentar a imagem de um clube que precisa estar sempre entre os melhores. Essa mentalidade molda gerações. O estádio se torna peça central dessa cultura. Mais do que casa, ele funciona como símbolo, um espaço que impõe respeito, que comunica grandeza e que reforça a ideia de que o São Paulo joga em outro patamar. Entrar ali não é apenas disputar uma partida, é enfrentar uma instituição. O ambiente carrega peso histórico e expectativa constante. Jogar no estádio do São Paulo exige maturidade. A torcida absorve esse espírito. O São Paulino se acostuma a cobrar excelência. Não basta competir. É preciso dominar. Não basta ganhar. É preciso convencer. Essa exigência cria uma relação intensa entre clube e arquibancada. Há apoio, mas há cobrança. O torcedor entende o São Paulo como um clube que não pode se contentar com pouco. Essa mentalidade fortalece o clube, mas também aumenta a pressão. Dentro de campo, essa cultura se traduz em disciplina tática, preparação física e inteligência coletiva. O São Paulo constrói times sólidos, difíceis de enfrentar, acostumados a decisões.
O clube se torna referência em competições longas, onde regularidade e foco fazem diferença. O sucesso não vem de um único talento, mas do funcionamento do conjunto. Ao longo do tempo, essa identidade permite ao São Paulo alcançar feitos históricos. O clube passa a dominar o cenário continental, enfrentando adversários tradicionais com autoridade. O reconhecimento internacional surge como consequência natural de um projeto bem executado. O São Paulo deixa de ser apenas um clube brasileiro forte. Passa a ser uma marca global de competitividade. Esse período de domínio reforça a imagem de invencibilidade. O São Paulo se acostuma a finais, a decisões, a momentos de alta pressão. Jogadores que vestem a camisa tricolor sabem que fazem parte de algo maior. Existe um senso de missão, um entendimento coletivo de que o clube precisa estar à altura de sua própria história. Mas essa mesma cultura cria um risco silencioso. Quando a vitória se torna obrigação, a derrota se torna crise. O São Paulo passa a conviver com expectativas altíssimas. Cada temporada sem título é vista como fracasso. Cada tropeço é amplificado. O clube entra em um ciclo em que manter o padrão se torna mais difícil do que alcançá-lo pela primeira vez. A partir desse ponto, o São Paulo começa a enfrentar o desafio de sustentar sua cultura de excelência em um futebol cada vez mais competitivo e imprevisível. A estrutura continua sólida, mas o cenário muda. Outros clubes se fortalecem. O equilíbrio aumenta. E o São Paulo precisa aprender a lidar com um mundo onde a hegemonia não é garantida. Mesmo assim, o clube resiste. Sua identidade não se perde facilmente. O São Paulo continua sendo referência em organização, tradição e ambição. Ainda que os resultados oscilem, a ideia de grandeza permanece viva. É essa convicção que mantém o clube relevante, mesmo nos períodos mais difíceis. A história do São Paulo entra, então, em uma nova fase. Uma fase marcada por tentativas de adaptação, reconstrução e busca por um novo equilíbrio entre tradição e modernidade. É nesse contexto que os próximos capítulos se desenrolam, revelando os desafios de um clube que sempre se recusou a ser comum. Os ciclos de domínio do São Paulo deixam marcas profundas. O clube passa a ser visto como referência máxima quando o assunto é competitividade em alto nível. Em determinados períodos, enfrentar o São Paulo significava lidar com um time que sabia exatamente o que fazer em momentos decisivos. Não havia desespero, não havia improviso, havia controle. Essa característica transforma o clube em sinônimo de maturidade competitiva. Esses anos de sucesso criam uma identidade quase institucional. O São Paulo aprende a vencer sem alarde, a decidir sem espetáculo exagerado. A eficiência passa a ser virtude central. O clube não precisa encantar para se impor. Ele se impõe pela organização, pela leitura de jogo, pela frieza nos momentos críticos. Essa postura cria respeito e, ao mesmo tempo, distancia emocionalmente parte do público neutro. O São Paulo não busca aplausos, busca resultados. Com o passar do tempo, essa eficiência começa a ser confundida com obrigação. O clube entra em um período em que vencer se torna parte do contrato implícito com sua própria história. Jogadores chegam sabendo que empates frustram e derrotas não são toleradas. Essa pressão constante cobra seu preço. O São Paulo passa a viver sob cobrança permanente, independentemente do contexto. O cenário do futebol brasileiro muda. Novos modelos de gestão surgem. O poder financeiro se redistribui. Clubes que antes eram coadjuvantes passam a disputar protagonismo. O São Paulo, acostumado a ditar padrões, precisa aprender a reagir. A transição não é simples. A estrutura continua forte, mas os resultados já não acompanham com a mesma frequência. Esse período marca o início de uma seca incômoda. Títulos que antes pareciam naturais passam a escapar. O clube se vê preso entre passado e presente. A tradição pesa. A camisa carrega expectativas que nem sempre condizem com a realidade do elenco. Cada tentativa frustrada de retomada amplia a sensação de urgência. O São Paulo entra em um ciclo de busca incessante por soluções rápidas. Decisões apressadas começam a surgir. Trocas constantes de comando, projetos interrompidos, mudanças de rota frequentes. O clube,
que sempre se orgulhou de planejamento, passa a experimentar instabilidade. A identidade institucional sofre abalos. O São Paulo tenta se reinventar sem saber exatamente o que precisa mudar e o que precisa ser preservado. A torcida sente essa fase de forma intensa. Há frustração, impaciência e cobranças duras. O torcedor tricolor se acostumou a ver o clube no topo. Aceitar períodos prolongados sem conquistas exige maturidade emocional. A relação entre arquibancada e time se torna mais tensa. O apoio existe, mas vem acompanhado de exigência constante. O São Paulo não pode ser apenas competitivo. Precisa voltar a ser vencedor. Mesmo nesse cenário, o clube não perde completamente sua essência. A estrutura continua sendo um diferencial. O estádio permanece imponente. A camisa segue pesada. O São Paulo ainda entra em competições com respeito. Mas algo muda. O medo de errar começa a substituir a confiança. A frieza vira rigidez. O controle vira cautela excessiva. Esses anos revelam um São Paulo humano. Um clube que, apesar de sua história grandiosa, também precisa aprender a lidar com ciclos negativos. A ideia de grandeza não desaparece, mas precisa ser reinterpretada. O São Paulo começa a entender que manter relevância exige adaptação, que a excelência do passado não garante domínio eterno. Esse processo de queda relativa não apaga o que foi construído, mas obriga o clube a refletir. O São Paulo precisa decidir se continuará preso à imagem de um passado inalcançável ou se encontrará uma nova forma de expressar sua identidade em um futebol diferente daquele que o consagrou. É nesse ponto que a história se aprofunda ainda mais. Porque reconstruir um clube vencedor é difícil, mas reconstruir um clube acostumado a vencer é ainda mais complexo. O próximo capítulo mergulha exatamente nesse dilema. Como reencontrar o caminho sem trair a própria essência? O desafio da reconstrução coloca o São Paulo diante de escolhas delicadas. O clube precisa decidir até que ponto deve mudar para voltar a competir no mais alto nível sem romper com aquilo que sempre o definiu. A tradição de organização, disciplina e ambição permanece, mas o contexto é outro. O futebol se torna mais veloz, mais financeiro, mais impaciente. O São Paulo precisa aprender a dialogar com esse novo cenário. Os bastidores ganham protagonismo. Decisões administrativas passam a ter impacto imediato dentro de campo. O clube busca equilíbrio financeiro, tenta reorganizar processos e resgatar a confiança perdida. Cada ajuste é observado com lupa. A margem para erro é mínima. O São Paulo aprende muitas vezes de forma dolorosa que reconstruir exige tempo. Algo raro em um ambiente acostumado a cobrar resultados imediatos. Dentro de campo, a reconstrução se manifesta em tentativas de resgatar competitividade. O clube passa a valorizar novamente a base, tentando unir juventude e experiência. Há momentos de esperança, jogos que indicam retomada, campanhas que reacendem a confiança. Mas a constância ainda escapa. O São Paulo alterna bons desempenhos com tropeços frustrantes. A estabilidade continua sendo o grande objetivo. A torcida vive esse processo com sentimentos mistos. Existe apoio, mas também ceticismo. O São Paulino já ouviu promessas de retomada antes. A paciência se torna um recurso escasso. Ainda assim, há um desejo coletivo de ver o clube reencontrar seu lugar. Não apenas vencer, mas voltar a ser reconhecido por um padrão claro de jogo e comportamento competitivo. A identidade do São Paulo passa por um ajuste silencioso. O clube percebe que não pode mais se apoiar apenas no passado, mas também não pode ignorá-lo. A reconstrução exige selecionar o que deve ser preservado e o que precisa ser atualizado. A excelência continua sendo meta, mas o caminho até ela precisa ser repensado. O São Paulo começa a entender que grandeza também pode significar resiliência. Esse período revela um clube em transição. Menos dominante, mas ainda relevante. Menos temido, mas ainda respeitado. O São Paulo aprende a competir em um cenário mais equilibrado, onde nenhum clube dita regras sozinho. A adaptação é lenta, mas necessária. Cada passo, mesmo pequeno, representa avanço. O clube passa a buscar estabilidade antes de hegemonia.
A ideia de dominar o futebol brasileiro dá lugar ao objetivo de se fortalecer novamente como projeto sólido. Essa mudança de mentalidade não é simples para um clube acostumado a grandes conquistas, mas ela abre espaço para um crescimento mais sustentável. Ao longo desse processo, o São Paulo descobre que sua força histórica não está apenas nos títulos acumulados, mas na capacidade de se reinventar sem perder dignidade competitiva. O clube não abandona sua ambição, apenas aprende a expressá-la de outra forma. A excelência deixa de ser imediata e passa a ser construída. Essa fase de reconstrução não encerra a história. Pelo contrário, ela prepara o terreno para os próximos capítulos. Porque clubes grandes não se definem apenas pelos períodos de glória, mas pela forma como atravessam os momentos de dificuldade. E o São Paulo segue em movimento, buscando reencontrar o equilíbrio entre passado e futuro. O capítulo final aprofunda essa reflexão. O que significa ser o São Paulo hoje? Como manter relevância em um futebol que mudou tanto? É nesse questionamento que a história encontra seu ponto mais humano e talvez mais verdadeiro. O momento atual do São Paulo é marcado por essa busca constante de identidade em um cenário que não permite pausas. O clube carrega uma história pesada, feita de conquistas que moldaram gerações, mas precisa aprender a conviver com um presente mais instável. A grandeza permanece como referência, mas já não funciona como garantia. O São Paulo entende que precisa construir novamente, passo a passo, sem atalhos. Essa fase exige maturidade. O clube passa a valorizar processos mais do que promessas. A reconstrução deixa de ser discurso e passa a ser prática diária. Pequenos avanços ganham importância. Classificações, campanhas sólidas e consistência passam a ser vistas como sinais de recuperação. O São Paulo aprende a celebrar progresso, mesmo quando ele não vem acompanhado de títulos imediatos. A base volta a ocupar papel central. Revelar jogadores, integrá-los ao time principal e dar espaço para crescimento se tornam estratégias fundamentais. O clube tenta reencontrar o equilíbrio entre juventude e experiência, entre identidade histórica e adaptação moderna. Cada jogador que surge representa mais do que reforço técnico. Representa continuidade e esperança. A torcida começa a perceber essa mudança de postura. Há menos euforia, mas mais atenção ao caminho. O São Paulino passa a observar sinais de evolução, não apenas resultados finais. A cobrança continua, mas se torna mais consciente. Existe o entendimento de que reconstruir um gigante exige paciência, algo raro no futebol atual, mas necessário para evitar novos ciclos de instabilidade. O São Paulo também aprende a lidar com o próprio passado de forma mais saudável. Em vez de tentar repetir fórmulas antigas, o clube passa a usá-las como referência, não como prisão. A história deixa de ser peso e passa a ser aprendizado. O São Paulo entende que honrar sua tradição não significa copiar o passado, mas manter vivos seus valores fundamentais: organização, ambição e competitividade. Esse processo ainda está em andamento. O clube não voltou ao topo absoluto, mas também não perdeu relevância. Ele segue presente, disputando, incomodando, sendo respeitado. O São Paulo continua sendo um clube que ninguém ignora. E no futebol, isso importa. Manter-se relevante em um cenário tão volátil já é uma vitória silenciosa. Ao olhar para toda essa trajetória, fica claro que o São Paulo não é definido apenas por suas conquistas históricas ou por seus períodos de seca. Ele é definido pela maneira como lida com expectativas, pressão e mudança. Um clube que sempre se enxergou como protagonista precisa aprender a se reinventar sem abrir mão de sua essência. A história do São Paulo, além do escudo, não é apenas sobre glória ou crise. É sobre identidade. Sobre o esforço constante de sustentar um padrão em um futebol que muda rapidamente. Sobre a dificuldade de ser grande em um ambiente que não perdoa erros. E ainda assim, seguir tentando. No fim, o São Paulo permanece fiel à ideia que o fundou. Ser diferente, ser organizado, ser ambicioso. Mesmo quando tropeça, não abandona essa visão. Porque alguns clubes vivem de momentos, outros vivem de projetos. O São Paulo sempre escolheu o segundo caminho. Essa é a história do São Paulo, além do escudo.
Uma história feita de conquistas inesquecíveis, desafios profundos e reconstruções silenciosas. Uma história que continua sendo escrita, temporada após temporada, entre passado, presente e futuro.